Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o deputado federal Evair de Mello manifestou sua indignação com o aumento das invasões de propriedade privada em todo o Brasil. Ele disse: é uma vergonha. O deputado enfatizou a decepção ao ver o ministro da Agricultura do governo Lula e o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, sentando à mesa com o MST. O deputado disse: um governo que não respeita a lei, não respeita as pessoas, terá o nosso repúdio e, naturalmente, a nossa atuação na Câmara dos Deputados para tentar combater esse tipo de gente, expurgar esse tipo de gente da vida pública brasileira. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do Judiciário, com a complacência do Congresso Nacional. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda, que foi mantido pelo corregedor seguinte, Mauro Campbell Marques, ao longo de todo o seu mandato e segue sendo mantido dia após dia pelo atual corregedor, Benedito Gonçalves, atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista! Olá, você de todo o Brasil, em especial do Espírito Santo, sou o deputado federal Evair de Mello. E aqui mais uma vez para registrar a minha indignação às invasões de propriedade privada em todo o Brasil. É uma vergonha. Já São Paulo, a Bahia, o Paraná, o Mato Grosso. E eu estou andando aqui pelo nosso estado, já tem aglomerações às margens de algumas rodovias e em breve estão organizando aí invasões de terra aqui no Espírito Santo. A minha indignação, já denunciávamos isso desde o final do ano, e uma decepção total, né? Quando o ministro da Agricultura disse que é amigo do MST, que senta com o MST tem uma justa causa. O ministro Supremo, Lewandowski, senta com o MST, o chama de amigo. Isso é uma vergonha. E agora um deputado de São Paulo, né? Esse mesmo lá que tem mania de invadir as casas particulares e o prédio dos outros, agora também está se metendo nas invasões de terra, fazendo um vídeo de incentivo de manifestação. Isso é uma vergonha. A gente não esperava coisa boa desse governo e tinha certeza que eles iam fazer coisas ruins como estão fazendo. Não respeitam a propriedade privada. E pode ter certeza, eles devem estar orquestrando não só invasões de propriedade privada, como já começa inclusive uma questão de invadir casas, invadir habitações. É um governo que não respeita a lei, que não respeita as pessoas. Terá o nosso repúdio e naturalmente a nossa atuação na Câmara dos Deputados para tentar combater esse tipo de gente, expurgar isso de vez da vida pública brasileira. Senhoras e senhores parlamentares, encerrando o ano de 2022, cabe-me aqui, como vice-líder que fui honradamente do governo Jair Bolsonaro, trazer registros importantes que marcaram esses 4 anos do Brasil. É fácil, muitas vezes eu vejo a despreparada e desqualificada oposição que todo o tempo trabalhou para atrapalhar o governo Jair Bolsonaro, para as mudanças e reformas aqui desse país, ficaram muitas vezes gastando tempo em parar o jogo e naturalmente não contribuíram para os avanços que o país precisava. Primeiro, ressaltar que depois de muitos anos, nós estamos encerrando o ano
com a menor taxa de desemprego da nossa história. O índice que hoje já é menor do que 8%. Ainda é muito, mas precisamos de considerar os desafios nossos, principalmente sanitários, os desafios da economia. Nós estamos aí na ressaca da pandemia, que não foi pequena. E no auge da pandemia, a gente sabe da turma do Para Tudo, as dificuldades que foram para poder fazer esse enfrentamento. E aqui cabe destacar assim, as inúmeras intervenções do governo federal, principalmente para manter a economia funcionando, mas com uma preocupação extrema com os trabalhadores. Os programas lançados pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Cidadania, e compartilhado com todos os outros ministérios, aqui da Agricultura, Ministério das Minas e Energia, para a preservação do emprego. Mostrou-se eficiente, mostrou-se eficaz e trouxe resultados significativos. Ou seja, o trabalhador, a família brasileira foi a prioridade do governo durante, naturalmente, esse processo. Ao mesmo tempo, um governo que trabalhou para abrir as fronteiras do Brasil. Nós somos um país de exportação e, naturalmente, as relações comerciais construídas, liderado nesse ato final agora pelo ministro França do nosso Itamaraty, mas pela ministra Tereza Cristina e Marcos Montes na Agricultura, Ministério das Minas e Energia, trouxeram ganhos consideráveis para o Brasil. O Brasil conseguiu dialogar com o mundo sério, o Brasil conseguiu ter credibilidade e respeito, de forma que a nossa balança comercial do agro, principalmente, foi uma balança superavitária. Isso não é fruto do acaso. Embora muita gente da oposição ao governo Bolsonaro trabalhou para falar mal do Brasil, né, a credibilidade do governo, dos seus ministros e principalmente o profissionalismo do setor produtivo nos levou a conquistas extremamente importantes. Mas preciso ressaltar aqui também alguns marcos que foram muito importantes, presidente Henrique Missassi. E quero celebrar com Vossa Excelência aqui o novo marco do saneamento básico. Vossa Excelência, que preside a nossa frente aqui na casa, foi um deputado atuante e participativo nesse tema, talvez um dos temas mais importantes que nós botamos aqui nessa casa. Até porque, historicamente, os governos do passado não deram atenção, não deram nenhum valor ao saneamento básico, e nós temos hoje um moderno marco do saneamento básico que está criando emprego, criando oportunidade, atraindo os novos capitais e, naturalmente, ajudando a levar a dignidade mais de 130 milhões de brasileiros que estavam abandonados pelos governos anteriores. Mas temos que destacar também o novo marco de ferrovia, importante para repensarmos a malha logística nesse país e, claro, naturalmente, o Ministério da Infraestrutura, liderado pelo então ministro Tarcísio, que agora, para nosso orgulho, é o nosso governador do estado de São Paulo, e agora o ministro Marcelo, que redescobriu, né, essa forma inteligente de pensar a malha viária, a malha portuária, né, a malha ferroviária, e o Brasil começou realmente a deslanchar, porque esses gargalos começaram, o Brasil, os países continentais, os gargalos começaram a ser superados. Portanto, é o encerramento de um ciclo, né, de um ciclo desse governo que fez contribuições importantes para melhorar a vida de todos os brasileiros. Um governo que teve a hombridade de ouvir o setor produtivo, né, de dialogar com o setor produtivo, né, trabalhamos temas aqui como a liberdade econômica, a autonomia do Banco Central, que às vezes passa desapercebida, mas nesses tempos de turbulência, né, um Banco Central autônomo, e foi uma decisão corajosa do presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, que está trazendo a todos nós essa tranquilidade. Senhor presidente, só mais um minuto para a gente poder encerrar. De forma que eu quero dizer que foi um orgulho, né, servir como vice-líder a esse governo e não abrindo mão naturalmente das nossas pautas, eu que estou aqui nessa casa, a partir da agricultura, a partir do cooperativismo, trabalhar por todo o país. Naturalmente, esse governo que deixa esse legado, que redescobriu a importância do patriotismo, e nós vamos honrar esse legado desse governo de geração em geração. Muito obrigado, senhor presidente, eu peço que seja anunciado isso na Voz do Brasil.